Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Antes de começar a análise do jogo Vitória Palmeiras 5, Vitória 1, peço o seu like, peço a sua inscrição aqui no canal, compartilha, hype esse vídeo, fortalece, ative as notificações que agora a gente vai fazer uma análise geral tanto da situação do Vitória quanto desta partida Vitória e Palmeiras. Portanto, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, certo? A primeira parte vai falar sobre o jogo, tudo que aconteceu, termos táticos, físicos, técnico, e depois vai falar a respeito de planejamento do futebol do Vitória, certo? Então vou ser direto ao assunto, porque a partida de ontem exige seriedade nesse fato a ser tratado. Bom, uma das grandes marcas desse time de Jair Ventura no passado era um time que competia. Acho que o único jogo que fugiu deste script foi o jogo contra o Bragantino, que o Vitória acabou levando de 4-0. E foi uma imposição física, técnica, tática da equipe do Bragantino. Até o jogo do Cruzeiro, que o Vitória acabou também perdendo por um placar relativamente elástico, foi um jogo que ainda assim o Vitória competiu e competiu muito. Mas a diferença técnica entre o Cruzeiro e o Vitória é gigante. E o Vitória não tinha a condição técnica de competir com aquele time. Mas diante do Bragantino, o Vitória foi superado de forma é, definitiva, de forma a sem ser questionada, na parte física, na parte técnica, na parte tática. Vitória naquele jogo não foi um time. E ontem, lá em Barueri, aconteceu exatamente o mesmo cenário. Vitória foi atropelado. Não existe outra palavra. Vitória foi atropelado. Faltou intensidade, faltou pé na bola, ou seja, faltou o time dividir bola, faltou imposição física na bola parada, faltou transição ofensiva, faltou mais vontade. O próprio Gabriel Baralhas, o capitão, afirmou que faltou vontade de vencer do time. O Vitória foi um time irreconhecível na parte anímica do jogo. É claro que não podemos tirar da conta o fato do Vitória ter perdido dois pilares desse time. O time por si só já é frágil. Quando você tira dois pilares, que é o Camutanga, que antes da partida sentiu uma indisposição estomacal, e o Renato Kaiser, que se lesionou, você acaba perdendo ainda mais as referências. E as substituições acabaram sendo substituições que não foram invenção de Jair Ventura. Foram substituições esperadas. Ano passado e este ano, quando ele precisou substituir Camutanga, quem lançou do banco foi Neres, que é um zagueiro mais pesado, um zagueiro que para ser líbero, sem precisar estar o tempo todo correndo atrás de atacante, ele consegue fazer a função. E no ataque sem Renzo, também machucado, ele optou por Fabri, que foi o cara que contra o Remo entrou na vaga de Renato Kaiser e acabou indo bem. Então, se você olha o time do Vitória, ali não tinha nenhum absurdo. Nada diferente. E o que espanta para alguns é que aquele time do Vitória, que não tem nada de diferente daquilo que Jair Ventura já vinha escalando, não era suficiente. Que a base desse time do Vitória foi a base do time que estava rebaixado até os 20 minutos da segunda etapa diante do São Paulo na última rodada do último Campeonato Brasileiro, que acabou exatamente há 60 dias atrás. Então não tem grande diferença do time. Até os contratados que chegaram, nenhum, ou talvez um ou dois, tenha status de titular ou chegue com alguma possibilidade de agarrar a titularidade com maior facilidade. Porque de resto, são, em sua maioria, jogadores que chegam para compor. E para compor um grupo
que ano passado, embora no segundo turno tenha feito o segundo turno de G10, mas passou boa parte da competição na zona de rebaixamento. Então, o desnível técnico Vitória e Palmeiras já existia. Quando você não tem imposição física, imposição técnica, você não consegue competir, você não consegue dividir mais forte, você não consegue correr mais, você não consegue fazer mais, essa diferença se torna abissal. Então, até os 25 minutos, o Vitória conseguia neutralizar as principais jogadas do Palmeiras, que se resumiam a cruzamento, bola parada, e quando chegava por dentro das movimentações de Vitor Roque, o Vitória estava tão bem encaixado que dificultava que o Palmeiras chegasse com facilidade ao gol do Vitória. Só que faltava ao Vitória transição ofensiva, faltava ao Vitória contra-ataque. Muitas vezes, quando o Eric, ou o próprio Cantalapiedra, ou o próprio Fabri puxavam o contra-ataque, existiam 4, 5, 6 do Palmeiras contra 1 ou 2 do Vitória. Ou seja, os contra-ataques do Vitória eram contra-ataques nulos. O Vitória criou muito pouco em termos de para poder ameaçar o gol de Carlos Miguel. Então, até os 25, o jogo não era um jogo confortável para o Vitória, não era um jogo controlável, mas era um jogo que o Vitória conseguia competir. Só que aí veio o primeiro gol de bola parada de Murilo, o segundo gol logo na sequência de Gustavo Gomes, também de bola parada, e ali o Vitória se jogou nas cordas. Ali o Vitória, já com a posse de bola, já não criava muita coisa, chegava na base fazia muita força para poder atacar. Tecnicamente, uma noite lamentável de quase todo o time titular. Acho que no primeiro tempo só salvou ali o Ramon, mas muito longe de ser aquilo que o Vitória precisava naquele momento. Sai o terceiro gol e o Vitória vai pro vestiário tomando 3-0. O Jair Ventura, ele toma uma atitude que ele já tinha tomado lá no jogo contra o Remo, que era a saída de Richelli, que a cada jogo que passa parece que essa adaptação, se ele conseguir se adaptar, vai ser mais difícil do que a esperada. Ele saca o Richelli, coloca o Kaique Gonçalves como zagueiro, entra com o Dudu no meio de campo e coloca Matheus Silva na lateral. Foi basicamente o time que jogou o segundo tempo contra o Remo. A única diferença foi que Cantalapiedra se manteve no time e Matheus Silva não entrou naquele momento. E o Vitória começa o segundo tempo muito melhor, sendo mais positivo, brigando mais. Consegue chegar ao primeiro gol, o gol de Dudu, um gol basicamente de Dudu. Dudu construiu quase tudo. Só que aí o Palmeiras mata o jogo numa grande jogada de Alan, no erro defensivo do Vitória, permite a finalização, dá espaço para a finalização, e depois o Palmeiras sepulta de vez o jogo numa finalização que a bola acaba desviando no Luan Cândido e entra. Luan Cândido esse que momentos antes levou uma caneta desmoralizadora de Alan. Foi uma caneta das mais... uma caneta de baba, basicamente, né? Então, Vitória perde por 5-1 e o Jair Ventura vai para a coletiva com a postura de se justificar antes da pergunta. Antes da pergunta, ele já estava com o discurso muito pronto, muito alinhado, muito bonito, falando que vai ter mudanças, que Dudu vai ser titular. E aí, começar a falar sobre coletiva, a gente passa para a segunda parte da análise, que a gente vai falar sobre planejamento. E quando eu falo em planejamento, eu digo, Vitória não pode ter no seu elenco Neres e Zé Marcos como principais opções na zaga. Vitória já não tem mais condição de não ter, na verdade, opções no banco de reservas confiáveis para o seu ataque. E aí, a demora para se contratar no Vitória é algo histórico. É algo que vem já há muito tempo. Vitória, no ano passado, precisou contratar um camisa 9 e demorou rigorosamente 5 meses para contratar Renato Kaiser. Vitória, em determinado momento,
desistiu de procurar. Foi com o Janderson, Carlinhos. Porque demorou para se encontrar um camisa 9. Vitória, esse ano, só foi se movimentar para reforçar o ataque. Foi um dos piores setores da temporada passada. Basicamente no final de janeiro, com o Campeonato Brasileiro iniciando. E ainda busca a contratação de Derek Lacerda, ainda com o campeonato andando. Então, a demora da diretoria do Vitória em contratar essas peças para o setor ofensivo resulta na falta de opções. Resulta no setor ofensivo do Vitória, que tem peças que hoje está fazendo hora extra no time titular. Se Neres e Zé Marcos na linha de defesa já não cabem mais jogar no Vitória, Cantalapiedra não tem que mais ser titular do Vitória. Cantalapiedra deu 2 assistências contra a Juazeirense, é verdade. Mas Bavi, Remo e hoje não entregou absolutamente nada. Sabemos bem que foi um jogador último na temporada passada, mas esse ano não tá bem. E aí, justamente, a utilização do Cantalapiedra como titular encaixa naquilo que eu falei agora há pouco. Na falta do planejamento. Na falta de um time que contrata quando se tem que contratar. E o Vitória hoje não tem ponta esquerda no time profissional preparado para poder jogar porque demorou de contratar. Então, assim, esse jogo contra o Palmeiras, essa goleada contra o Palmeiras, é uma goleada de pedra cantada. A gente, em algum momento, poderia ter esse resultado pela demora das contratações, pela insistência em peças que não estão dando resultado, pela insistência no agora sim. O próprio Jair Ventura já fala na possibilidade da mudança do esquema do 3 zagueiros para 3 volantes, ou 3 meias, ou 3 atacantes, ou 2 atacantes, ou 2 meias, enfim. Agora imagine só. Primeiro, ele precisa mudar. Segundo, ele mudando de esquema é mais uma vez contraditório, mas que casa muito com o que o Vitória fez nos últimos anos, de preparar o time, contratar, treinar, jogar com um time de 3 zagueiros e no primeiro resultado negativo muda. Então, tudo que o Vitória passou no time do Baiano, empatando com o Atlético de Alagoinhas, empatando com a Juazeirense, empatando com o Porto, tendo dificuldade contra o Barcelona de Ilhéus, tudo isso com 3 zagueiros, para no primeiro jogo você perceber que não temos peça para jogar com 3 zagueiros. Baita contradição do Vitória. Mas esse é o Vitória. Então, assim, reafirmo o que eu falei alguns dias atrás em live, depois que eu postei o corte. O Vitória tem que contratar. Não é uma questão de opção. Não é uma questão de aumentar, de inchar o elenco. Não. O Vitória tem que contratar. Necessita contratar. Precisa contratar. Esse elenco está precisando de reforços. É um absurdo que o Vitória não contrate. É um absurdo que o Vitória não consiga. E já vai 2 meses que o Vitória não consegue repassar Lucas Braga, PP e Claudinho. Se o Vitória for dispensar hoje Neres e Zé Marcos, vai passar mais 2 meses com ele que o Vitória não consegue liberar os jogadores. Olhe quantas peças o Vitória não conseguiu liberar nos últimos anos. Agora pode juntar, né? PP, Lucas Braga, Bruno Vini, Jean Mota, Luiz Adriano, que acabou saindo por rescisão, mas ficou um tempo ainda. Jogadores que recebem caro, chegam, jogam um pouco e o Vitória não consegue repassar os atletas. Então, mais uma vez, resumo da ópera. O Vitória foi atropelado pelo Palmeiras. Se não qualificar esse time do Vitória, se não tirar determinadas peças como Zé Marcos, Neres, Cantalapiedra precisa virar banco desse time, precisa ir pro banco para poder repensar, esfriar as ideias. Dudu tem que ser titular desse time.
Se não contratar, se não qualificar, esse time não é suficiente para o Campeonato Brasileiro. A gente vai passar mais aperto. A meta, o objetivo de ter um Campeonato Brasileiro mais regular, meta essa estabelecida pelo Departamento de Futebol do Vitória, não vai rolar. Vitória vai passar mais aperto do que passou nos últimos anos. Vitória vai sofrer mais. Porque esse elenco do Vitória, a base desse elenco do Vitória, foi a base que estava rebaixado até os 20 minutos do segundo tempo contra o São Paulo. Então, fica aqui meu alerta, fica a minha análise. Se você gostou, peço para que deixe o like. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo, coloca nos grupos de WhatsApp. Vai ajudar, obviamente, no engajamento do vídeo. Aqui é o nosso trabalho. E assim que tivermos novidades sobre esse momento do Vitória, sobre contratações, sobre saídas, sobre time, traremos aqui no nosso canal. Show? Tamo junto, até a próxima. Já fui.